Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre teste de hipótese para média e proporção de uma população. Então, a teste de hipótese é uma metodologia que ajuda a tomar decisões sobre uma população a partir da amostragem. As considerações sobre os parâmetros da população de interesse podem ser verdadeiras ou falsas, e aí nós vamos utilizar o U, que vai ser a média da população, o sigma ao quadrado e o P, que será a nossa proporção. Na aula de hoje, a gente vai usar mais o U e o P. As hipóteses estatísticas são as suposições quanto ao valor de um parâmetro populacional ou quanto à natureza da distribuição de probabilidade de uma variável populacional. E aqui dois exemplos bem básicos é a altura média da população brasileira ou a proporção de brasileiros com determinada doença. Então, para testar um parâmetro, nós devemos afirmar um par de hipóteses, uma que represente a afirmação e outra que represente o seu complemento. Para essa condição, quando uma das hipóteses for falsa, a outra deve ser verdadeira. E aí essas duas hipóteses, elas são chamadas de hipótese nula e hipótese alternativa. Então, o nosso H0 vai ser igual à hipótese nula e o nosso HA vai ser igual à hipótese alternativa. Dentro da hipótese de testes, nós temos também os tipos de erro. Na tomada de decisão, dado algum critério, podemos estar cometendo algum erro. Esses erros são chamados de erro do tipo 1 e erro do tipo 2. O erro do tipo 1 é quando nós rejeitamos a hipótese nula quando ela é verdadeira. E o erro do tipo 2 é quando não rejeitamos a hipótese nula quando ela é falsa. Também temos as probabilidades de determinado erro ocorrer na tomada de decisão. Então, o primeiro erro é o erro A, ou alfa, que é o P, o erro do tipo 1, igual ao P de rejeitar H nulo quando H nulo é verdadeiro. Então, a probabilidade do erro do tipo 1, alfa, é chamado de nível de significância, ou erro alfa, ou ainda como o tamanho do teste. O erro do tipo beta é quando o P, o erro do tipo 2, é igual ao P de não rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula for falsa. E o erro do tipo 1 menos B é quando rejeita-se a hipótese nula quando a hipótese alternativa é verdadeira. O valor de P é o resultado final dos testes estatísticos e esse valor é a probabilidade de obter-se um resultado amostral muito distante de H nulo, sendo a hipótese H nula verdadeira. E esse valor representa o risco da tomada de decisões erradas ao rejeitar-se a hipótese H nula quando ela é realmente verdadeira. Então, aqui a gente tem algumas regrinhas para seguir na tomada de decisão. E aí o alfa, ele tem sempre o valor de referência igual a 0,05, que são 5%. Agora o teste de hipótese para média. Então, na hipótese estatística para média, nós temos alguns testes, sendo bilateral, unilateral e os testes bicaudal e monocaudal. O teste de hipótese para média de uma população conhecida tem duas regras para tomada de decisão. A primeira é a regra de rejeição baseada no critério do valor crítico e a segunda é a regra de rejeição baseada no critério do p-valor. Aí a tomada de decisão ela vai depender do tipo de hipótese estabelecida, sendo bilateral, unilateral, bicaudal ou monocaudal. Então aqui a gente tem uma aplicação de teste no RStudio, que é o foco da nossa apresentação. Então o tempo para um antibiótico agir em células cultivadas em laboratório varia segundo um modelo normal com média de 7,4 segundos e variância de 1,3 segundos ao quadrado. Depois de algumas melhorias no antibiótico, acredita-se em uma redução do tempo de ação, além de possível alteração na variabilidade. Foram realizados 10 ensaios independentes com o antibiótico e foram anotados os tempos de ação, em segundos. 6,8 segundos, 7,1 segundos, 5,9 segundos, 7,5 segundos, 6,3 segundos, 6,9 segundos, 7,2 segundos, 7,6 segundos, 6,6 segundos e 6,3 segundos. E aí a dúvida é, existe evidência suficiente de que o tempo médio de ação foi reduzido? E aí ele pede também para nós usarmos o nível de significância de 1%. Agora nós vamos resolver esse exemplo no RStudio. Então nós vamos utilizar
a fórmula de tempo, e ali no C nós vamos colocar todos os tempos médios que foram medidos naqueles 10 testes. E aí nós vamos estipular as nossas hipóteses. Quando a hipótese nula for igual a 7,4 e a hipótese alternativa for menor que 7,4. E aí a gente usa a fórmula do T de teste, que é, nesse caso, T de teste, abre parênteses, tempo, vírgula, MU, que é a média populacional, né, 7,4, a confiança, o nível de confiança de 0,99, e a nossa alternativa é que seja menor que 7,4. Então, a gente tem ali que nosso x é igual a 6,82. Quando a gente vai para o resultado, nós temos que o nosso p-value é de 0,004424. Isso significa que ele é menor que 0,01. Então, a gente vai calcular, né, usar a fórmula de p-value. Quando ele é menor que alfa, ele vai rejeitar a hipótese nula. E quando ele for maior que alfa, ele aceita a hipótese nula. Então, a gente tem o resultado que, como visto no R, o P de valor foi igual a esse número, 0,004424, o que, como já dito, é menor que 0,1. Então, como o P-valor é menor que o nível de significância de 1%, a gente rejeita a hipótese nula, chegando à conclusão de que houve sim diminuição do tempo de ação do antibiótico nas células cultivadas em laboratório. Agora, o teste de hipótese para proporção. Então, como no teste de média, também temos o teste bilateral e o teste unilateral. Porém, agora na proporção, o P é uma proporção populacional desconhecida e o que antes era a nossa hipótese nula, aqui é o P de zero, que é o valor que se testa. Então, o valor observado de Z nessa fórmula é a diferença das duas proporções amostrais sobre o desvio padrão da distribuição de diferenças, que nada mais é do que a raiz das somas das duas variâncias amostrais. Agora, um exemplo de teste de hipótese para proporção no RStudio. Então, uma farmacêutica que produz remédios para diabetes afirma que 95% das insulinas não apresentam nenhum defeito estrutural. Entretanto, o chefe do departamento de qualidade verificou uma amostra aleatória de 225 insulinas e descobriu que apenas 87% delas não apresentavam defeitos, sendo 13% ou 29 insulinas defeituosas. Ele então decidiu testar a hipótese com nível de significância em 5%, de que apenas 5% das insulinas fabricadas apresentem defeitos. Então, a aplicação no RStudio desse exemplo é bem fácil. Nós vamos usar a fórmula do próprio teste, próprio.teste, aí você abre parênteses, coloca o 29, que voltando ali é o número de insulinas defeituosas, vírgula 225, que é o total da amostra que ele teve, com 0,05 de significância. E aí, quando você aperta o Enter, ele dá que 0,1288889 é o nosso valor de P. Entretanto, o nosso P-value ali em cima tem valor de 1,316 elevado a 10 a menos 7. Isso quer dizer o quê? Que, como visto no RStudio, o p-valor ele teve resultado muito abaixo de 0,05, o que nos leva a rejeitar a hipótese nula, aceitando a hipótese alternativa. Então, esse resultado ele nos mostra que a farmacêutica produz insulinas com mais defeitos do que o esperado. Esse tipo de teste no R é bem simples, pessoal. Todas as fórmulas que foram usadas estarão aqui na descrição do vídeo para que vocês possam também resolver aí na casa de vocês. E era isso para a aula de hoje. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!